Olá! Quem acompanha as notícias jurídicas já deve estar sabendo que a nova lei de licitações já foi sancionada e trouxe algumas mudanças importantes no regime jurídico brasileiro. E é sobre a nova regra que vou falar um pouquinho agora. A revogação de 3 leis, que são elas: a antiga Lei de Licitações, a Lei do Pregão e a do Regime Diferenciado de Contratações. Talvez seja a maior mudança trazida pela Lei 14.133 de 2021. Essa novidade foi bem recebida pelos especialistas em direito administrativo, uma vez que até o momento a dispersão de normas trazia dificuldades ao estudo licitatório. Para se ter ideia, apenas na esfera federal havia 238 normas diferentes em vigor. Outro fator que ressaltou a necessidade do Código foi a constante revisão da principal lei de licitações, a 8666 de 1993. Com as regras unificadas, mais segurança jurídica promete ser inserida nesses processos. Mas como uma alteração tão profunda no ordenamento jurídico não pode ser executada imediatamente, o legislador possibilitou aos entes vinculados a nova regra de 2 anos de adaptação ao regime proposto. E, além disso, uma nova modalidade de licitação nasceu com essa lei. Trata-se do diálogo competitivo, que permite a negociação entre os competidores que forem previamente selecionados por meio de critérios objetivos. Também é importante notar a inclusão no Código Penal de tipos específicos de irregularidades nas contratações e uma atenção aos mecanismos de controle interno e externo dos contratos públicos. É isso! Agora que passamos alguns pontos da nova Lei de Licitações, assista agora o ponto de vista que preparamos sobre esse tema. Muito bem, começa a partir de agora, aqui na TV Assembleia, mais uma edição do Ponto de Vista, o programa que a gente prepara todo mês para discutir o principal fruto do trabalho legislativo, que é o nascimento das novas leis, as leis que vão reger a vida de todo brasileiro e de todo sul-mato-grossense. É no ambiente legislativo o principal palco, do nascimento dessas leis que vão aprimorar e atualizar o nosso ordenamento jurídico. Por isso que a gente discute todo mês aqui uma nova lei. Em abril, coube ao tema de licitações, essa honra. Para discutir a nova lei de licitações, eu vou falar com o presidente do Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul, o Dr. João Paulo Lacerda. Você já esteve aqui no programa, seja bem-vindo novamente. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui. Então, a lei de licitações ela é o terror aí dos universitários de direito, né? Tem até um número que cabe muito bem a ela, né? Ela é a 8666 de 93. É uma lei muito complexa e muito defasada, por isso surgiu a nova lei, né? Quais são, doutor, as principais mudanças que a gente pode colocar assim, logo de cara, que essa lei trouxe em relação à Lei 8666 e todas as outras 200 leis, normas do Poder Executivo, do Poder Legislativo, que regulavam as licitações e as contratações públicas? Bom, como você bem disse, a Lei 8.666 é de 1993. Então, já são quase 30 anos de existência. E, com certeza, ela precisava ser atualizada. E a nova lei, sancionada e publicada no dia 1º de abril deste ano, ela visa justamente atualizar essa lei antiga, ou não antiga sim, porque está em vigor. Então a ideia é que a consolidação da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas dos Estados, ela está integrada nesta nova lei. A ideia de atualização da lei, ela vem também da atualização da jurisprudência, porque muita coisa que já estava sendo discutida nos tribunais ainda não estava integrada na lei. Então, a nova lei, ela veio justamente atualizar isso. É uma lei, é um projeto que já vem desde o ano de 2017, sendo discutido primeiro na Câmara, depois no Senado, depois voltou para a Câmara de novo. E nós tivemos, inclusive, a oportunidade de discutir esse projeto, quando esteve em tramitação na Câmara dos Deputados, representando Mato Grosso do Sul. Como que foi essa experiência? Qual foi a sua contribuição na elaboração dessa lei? Nós tivemos a oportunidade de estar, primeiro em Brasília, discutindo isso na comissão especial,
E depois nós conseguimos trazer para Mato Grosso do Sul esse debate junto à OAB. Conseguimos aqui reunir assim, os maiores administrativistas do país e trouxemos aqui a Mato Grosso do Sul o presidente da comissão especial que tratava do tema e o relator do projeto. Então foi muito importante, podemos dizer que Mato Grosso do Sul deu uma contribuição muito importante na consolidação desse projeto que agora se tornou lei. Eu também fiquei sabendo que o nosso estado é um dos pioneiros no estudo dessa lei, como você acabou de falar, mas a OAB acabou de lançar o Observatório da Lei de Licitações, né? Como que vai funcionar esse observatório, doutor? OAB na vanguarda cria o Observatório Estadual da nova Lei de Licitações. A OAB Nacional já tinha criado esse observatório e Mato Grosso do Sul, na vanguarda, criou esse observatório. Qual a ideia? Nós vamos presidir esse observatório e a ideia é que a gente possa debater, discutir esse projeto, essa lei que já está em vigor, as administrações públicas precisam debater ela, precisam saber como interpretar e também como nós temos aí ela já praticamente vigente, né? Mesmo discutindo a questão dos 2 anos aí. A gente vai entrar nisso daqui a pouco. Isso, aí nós vamos também acompanhar os primeiros procedimentos que serão realizados com essa lei. Então, a importância desse observatório é somente discutir, debater com todos os envolvidos. Inclusive, nós já estamos fazendo convites a órgãos, a entidades que possam participar desse debate dessa nova lei. A Assembleia Legislativa será um desses órgãos, vai representar, né, o Poder Legislativo na observação do Observatório da Lei de Licitações no âmbito estadual, né? Na sua visão, qual que é a contribuição que a Assembleia tem para oferecer no trabalho do Observatório? Bom, o Observatório nós vamos congregar vários órgãos e várias entidades. E, como você bem disse, a Assembleia está integrada nesse projeto. Quando nós discutimos a criação do Observatório, o presidente da OAB Mato Grosso do Sul, Mansur Carmucho, nos determinou que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul fosse integrada no projeto justamente pelo papel que a Assembleia exerce na criação de leis, na fiscalização do Poder Executivo, nesse debate aí, porque nós temos deputados que representam todas as regiões do estado de Mato Grosso do Sul e, com certeza, a Assembleia Legislativa não poderia ficar de fora desse grande debate que nós pretendemos realizar. Quer dizer, uma lei que é tão desejada, tão ansiada há tanto tempo, né, ela ainda pode ser aprimorada por meio de novas leis no âmbito estadual. Foi isso que eu entendi. Exatamente. E o seguinte, é uma lei federal com 193 ou 194 artigos, é um pouco extensa. Então, queremos congregar todos esses órgãos, incluindo a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, para que a gente possa saber como interpretar cada artigo, como colocar em prática cada artigo dessa nova lei. Muitos artigos repetem o que está estabelecido na Lei 8.666, mas muitos artigos, muitos dispositivos são novos, que precisam ser discutidos, debatidos, para serem aperfeiçoados na prática. Quer dizer, com tanta novidade, não vai ser fácil para a administração pública se adequar e cumprir como a nova lei exige. A nova lei, que a gente não mencionou, mas vale falar aqui ainda, é uma lei que uniformizou, né? Além da lei de licitações, existia uma lei de pregões, a lei de pregão, qual outra? A de... Regime diferenciado de contratações. Regime diferenciado de contratações. Também unificou a jurisprudência, como você falou aqui, né? São muitas novidades. Então, como que a administração pública vai fazer para se adequar a isso? Todos os trabalhos licitatórios que ela já tem feito, dos mais de 6 mil municípios, são 6 mil municípios, né? 5.540 no total. Então, arredonda para 6. Todos 5 mil municípios, mais os 27 unidades da federação, mais a União, tem licitações que estão acontecendo nesse momento que a gente está gravando aqui. Como que elas vão fazer para se adequar para essas novas exigências que a lei traz, né? Tem um período especial para isso. Isso. A nova lei, ela trouxe expressamente um dispositivo dizendo o seguinte, que fica revogada a Lei 8.666 de 1993, fica revogada a Lei 10.520 de 2002 e fica revogada também dispositivos do regime diferenciado de contratações. O que é esse regime diferenciado de contratações? Foi um regime criado durante as Olimpíadas e a Copa do Mundo, que até hoje é utilizado, embora as Olimpíadas e a Copa do Mundo tenham ficado muito para trás. Então, essa lei, ela revoga, então, 2 leis e dispositivos
do regime diferenciado de contratações públicas. Nós temos um período de 2 anos. A lei deixou esse período de 2 anos em que, durante esses 2 anos, você pode continuar utilizando a Lei 8.666 de 93, poderá utilizar a Lei 10.520, que é a Lei do Pregão. A Lei do Pregão. E pode também continuar utilizando dispositivos do regime diferenciado de contratações. Mas você já pode esquecer dessas leis e já aplicar imediatamente a nova lei. O que você não pode é criar um regime híbrido, ou seja, você utilizar dentro de uma mesma licitação dispositivos dos revogados e da nova lei. Mas você pode, inclusive, durante esses 2 anos, olha, essa licitação eu vou utilizar, por exemplo, a Lei 10.520 do Pregão. E nessa licitação, eu vou utilizar a nova lei de licitações. Entendi. Então, é plenamente possível. O que você não pode, olha, nessa licitação aqui, nas cláusulas 1 a 10, eu vou utilizar essa lei 10.520 do Pregão e, a partir da 10ª cláusula, eu vou utilizar da nova lei. Isso não pode. Entende? Então, não posso fazer uma coxa de retalhos. Cada processo licitatório é fechado de acordo com o regime jurídico que ele for vinculado. Exatamente. Então, eu tenho 2 anos aí para isso. Então, os municípios, principalmente os de pequeno porte, têm 2 anos para se adequar. Por isso que muito se fala, olha, essa lei vai entrar em vigor agora, estamos todos desesperados. Não, a administração pública poderá criar mecanismo para aperfeiçoamento, para quando efetivamente, daqui 2 anos, colocar em prática a nova lei. Falou sobre os municípios pequenos, mas também tem uns municípios menores que os pequenos, né? O Brasil tem mais de 80% dos seus municípios formados por menos de 20 mil habitantes. Como que essa nova lei vai se aplicar para o caso desses municípios mais pequenos? Bom, veja só, a nova lei, ela trata sobre o Portal Nacional de Contratações. O que é isso? O Portal Nacional de Contratações, todas as licitações de todos os órgãos serão disponibilizadas nesse portal. E aí o que acontece é o seguinte, para os pequenos municípios, ou seja, aqueles municípios de até 20 mil habitantes, a lei nova ela trouxe um prazo para que o município possa se adequar a esse portal nacional. Então veja só, enquanto isso, a administração, esses pequenos municípios poderão continuar divulgando seus editais, seus contratos, nos seus diários oficiais próprios e até mesmo na internet, através dos seus portais da transparência. Então, quer dizer, é um prazo para que o município possa se adequar. Outra coisa também, a nova lei, ela trouxe a figura daquele que vai coordenar todas as licitações, que é o agente de contratação. O agente de contratação também, os municípios de até 20 mil habitantes terão esse prazo de até 6 anos para adequar. Como também a questão da segregação de funções. Nos municípios pequenos, nós temos muito isso. O mesmo servidor ele faz muita coisa. O mesmo servidor ele faz diversas coisas dentro da gestão. Então, veja só, às vezes ele assina o edital e ele julga o edital. Então, a nova lei, ela dá esse tempo de até 6 anos para que esses municípios de até 20 mil habitantes possam se adequar. Outra coisa, em relação à utilização do pregão eletrônico, por exemplo, ou das ferramentas eletrônicas para as licitações, também há essa adequação do prazo de 6 anos. Ou seja, na verdade, a nova lei foi um pouco benevolente em relação aos pequenos municípios, porque todo mundo sabe da realidade dos pequenos municípios, que às vezes não dispõem de mão de obra qualificada, dispõem de servidores qualificados, então daí por que essa necessidade de dar esse prazo para que esses municípios possam se adequar. Quer dizer, ela tem, para grande parte das esferas da administração pública, 2 anos, mas para algumas esse tempo vai se estender até 6 anos. Então, você que está acompanhando aí o programa, está estudando, vai ter direito administrativo aí no teu período da faculdade ou trabalha já com isso, tem tempo para estudar essa lei ainda, né? Você vai aprender ela com bastante calma, não é isso? Isso, especialmente em relação ao agente de contratação, por exemplo. Eles falam, olha, mas o que é esse agente de contratação? Com a criação do agente de contratação na nova lei, como é que ficou o pregoeiro? Não. O agente de contratação ele foi criado justamente por isso, por essa dificuldade dos pequenos municípios de se criar, por exemplo, uma comissão de licitação. Nós sabemos que a grande realidade das comissões de licitação hoje, da Lei 8.666 de 93, são comissões apenas pro forma. Por quê? Embora sejam criadas
com no mínimo 3 integrantes, mas quem realiza o trabalho é apenas um, ou apenas uma pessoa que está ali, que é o coordenador das licitações. Então, essa nova lei em relação ao coordenador de licitações, ou agente de contratação, ela veio justamente consolidar isso. A administração terá um agente de contratação, mas para os pequenos municípios, ou seja, municípios de até 20 mil habitantes, terá um prazo de adequação de até 6 anos. Essa lei ela trouxe várias novidades, né? A gente vai continuar trazendo nas inovações dela, mas também mantendo o assunto dos pequenos municípios, que também repercute numa questão que a gente estava conversando aqui antes, que é o Plano Anual de Contratações. Qual que é a importância desse plano e o reflexo dele em outras leis que já estão, que são, né, na verdade, que regem a administração pública, principalmente no que diz respeito às leis orçamentárias? O governo federal já idealiza essa questão do Plano Anual de Contratações. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, o estado já faz isso já há algum tempo, mas nos municípios, em sua grande maioria, nós falamos de municípios pequenos, de pequeno porte, né, não idealizam esse Plano Anual de Contratações. O que é o Plano Anual de Contratações? O planejamento da gestão. O que eu vou precisar, por exemplo, no ano de 2022, o que a administração nas áreas de saúde, na área de saúde, educação, infraestrutura, assistência social, o que o município vai precisar? Então, eu já faço isso antes, já faço isso no ano anterior, até mesmo para me definir a questão orçamentária, planejamento da gestão, planejamento do orçamento. Nos pequenos municípios, a gente conversava isso, às vezes quando chega no mês de agosto, setembro, a administração tem que parar. Por quê? Por falta de planejamento, a administração já adquiriu muita coisa, já pagou muita coisa e já estourou o orçamento, né, na linguagem popular. O orçamento já não suporta mais. Então, esse plano anual de contratações, ele vem para isso, para criar um mecanismo de planejamento da gestão. Já faz muito bem o governo federal e Mato Grosso do Sul também já faz, e alguns estados já fazem, mas municípios são poucos que fazem. Por quê? Porque geralmente é assim. Nos municípios, a pessoa quer adquirir uma coisa para amanhã, né? E não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Toda a licitação, ela envolve a questão de planejamento. Tem que haver planejamento, porque senão isso envolve dispêndio de recursos públicos. São recursos públicos, não são recursos particulares. A gente está falando termos tão técnicos a todo momento que a gente esquece de que as licitações, as contratações públicas, elas lidam com dinheiro público. É um tema extremamente importante que todo mundo deveria se interessar, né? Exatamente. Então, por isso, aqueles que criticam até que não, a lei de licitações ela deveria ter mudado para melhorar essa questão da burocracia e tudo mais, tal, mas eu acho que não. Eu acho que nós temos que continuar criando essas barreiras, por quê? Porque nós estamos lidando com recursos públicos, não são recursos particulares, ou seja, dinheiro do povo, é dinheiro da arrecadação dos impostos, então nós temos que tomar todo esse cuidado. E na sua atuação, já tem algum tempo aí de estrada lidando diretamente com o direito administrativo, com o Tribunal de Contas, com o Instituto de Direito Administrativo Estadual, qual que é a projeção que você faz para a recepção dos prefeitos dessas cidades menores? Eles vão ter condições de se adequar a esse plano anual? Olha, é muito difícil. Mato Grosso do Sul, né, por conta das suas características, é um estado pequeno, é um estado que tem uma população menor, é um estado próspero, ele dá o exemplo em âmbito estadual, mas e no nível municipal? Olha, é muito difícil. Eu observo, por exemplo, o secretário de Educação de um determinado município ou o secretário de Saúde, no caso da Secretaria de Educação, o exemplo, ele sempre vai depender, por exemplo, no início do ano, de comprar uniformes escolares para as crianças, porque geralmente fevereiro ou março, com exceção desses anos aí que nós estamos passando, são anos atípicos, mas nos anos normais, diríamos assim, ele sabe que tem que adquirir uniformes escolares. Também ele sabe que tem que adquirir merenda escolar para as crianças, porque no início das aulas vai necessitar de merenda. Para o ano todo. Para o ano todo. Aí você, às vezes, observa que quando chega lá em fevereiro, o gestor chega, olha, as aulas vão começar daqui uma semana e nós não temos merenda escolar comprada para as crianças. Olha, as aulas vão começar daqui a alguns dias e nós não temos ainda uniforme escolar. Eu vejo isso sempre. No início do ano é sempre uma correria para adquirir merenda escolar, é sempre uma correria para adquirir uniforme escolar. Eu cito como exemplo, na área da saúde também.
Olha, às vezes os hospitais, as UPAs, as unidades de saúde necessitam de alguns medicamentos que são de consumo geral, ou seja, tem que estar ali na prateleira. Mas quando chega lá, olha, não tem. Por que não tem? Porque não houve o planejamento da gestão. O gestor público não planejou-se para poder adquirir aquilo lá que geram coisas óbvias. Então, esse plano anual de contratações, ele veio para isso, né? Para criar no gestor a ideia de planejamento. Porque quando se planeja, se compra melhor, se compra com menor preço e se sobra compra dinheiro. E se gasta melhor. Exatamente. Né? E se compra, e se cria um mecanismo de planejamento. A administração precisa planejar. É necessário planejar. Quer dizer, é uma inovação legislativa, ainda que a nível federal, que vai trazer reflexos na gestão pública, que é um tema que a gente pretende trazer com mais frequência aqui no Ponto de Vista. Apesar da gente falar que o lema do programa é o cruzamento entre o direito e a política, o filho deles pode ser considerado a gestão pública, né? Isso. Aí o direito administrativo, eu puxando aqui para o meu lado, a sardinha para o meu lado, o direito administrativo tem um papel primordial nisso tudo. Eu acho que todos os candidatos aos cargos, no caso dos prefeitos ao executivo, no caso das câmaras ao legislativo, e se tratando de municípios, teriam que conhecer o que é o direito administrativo, como você bem disse, a questão da gestão pública, como fazer uma gestão pública eficiente. Porque é muito diferente. Às vezes nós temos um excelente empresário na área privada, mas quando ele vai para o público, ele diz, olha, eu não sabia que era assim, não sabia que tínhamos aí uma lei de licitações a ser cumprida. E aí quer mudar uma lei que às vezes nem cabe ele mudar. Nem cabe ele mudar. Então, às vezes, ele é um grande gestor na iniciativa privada e quando ele senta lá como prefeito, é um desastre. Por quê? Porque é tudo diferente. Então, daí porque a importância do direito administrativo e a importância da gestão pública. Pois é, um tema que a princípio pode ser tão árido, a gente está tentando transformar de uma maneira mais atrativa aqui no Ponto de Vista. A gente está falando sobre licitações, contratações públicas, dinheiro público e a atualização jurídica que coube, a atualização jurídica de 2021, né? Vai mudar o panorama da administração pública pelos próximos anos. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e volta daqui a pouco com o presidente do Instituto de Direito Administrativo, Dr. João Paulo Lacerda. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Bem, a gente volta agora com o segundo e último bloco do Ponto de Vista. E você que acompanha o nosso programa sabe que a cada episódio a gente está sempre querendo trazer uma novidade, sempre querendo melhorar o programa. Por conta disso, a minha colega Areta Muritiba, que passou lá no Instagram da Assembleia Legislativa convocando os seguidores a mandarem as suas dúvidas sobre essa nova lei, ela veio aqui no estúdio para apresentar o programa comigo e fazer essas perguntas. E aí, Areta, como tá? Olá, Paulo. Olá, Dr. João Paulo Lacerda. Esse bate-papo muito interessante e esclarecedor. E Você já estava sabendo, Areta, dessa nova lei de licitações? Olha, sabíamos que havia sido sancionada, porém esses detalhes estão sendo esclarecidos agora, né? E qual que é a primeira pergunta? Então, vamos aqui diretamente para as perguntas dos seguidores do Instagram da Assembleia Legislativa. E quem fez a primeira pergunta foi a Marília Rezende. Ela quer saber se a administração pública deverá se apresar para utilizar a nova lei. O que acontece se esse prazo não for cumprido, doutor? Pois é, a gente mencionou, né, sobre o vacatio legis de 2 ou 6 anos para a entrada em vigor efetiva dessa lei, mas o que acontece, quais são as consequências do não cumprimento desse vacatio legis? Veja só, eu acho que, respondendo diretamente à pergunta, não precisa a administração se apressar tanto em relação ao cumprimento da lei, porque nós temos esse período de 2 anos. E o que se recomenda é que o gestor público, os servidores que lidam
com licitações e contratos administrativos, eles possam ir estudando a lei, tudo que for saindo sobre licitações de contrato, a nossa entrevista aqui, assistir a entrevista, assistir tudo aquilo que está disponível na internet, está disponível nas redes sociais, sobre a nova lei de licitações. Então nós temos esse período de 2 anos que, com certeza, você pode ter certeza de uma coisa: esses municípios pequenos, principalmente os de pequeno porte, eles não vão ainda começar utilizando a nova lei, não. Eles vão continuar com a lei antiga e estudando a lei nova, né? Porque temos esse período de 2 anos aí. Entendi. É porque a gente tem essa impressão de o que acontece caso a gente não cumpra. Essa lei trouxe uma novidade que foi a inclusão de um capítulo no Código Penal, né? Eu queria que mencionasse isso brevemente. Exatamente, inclusive com penas mais severas. Nós temos ainda na Lei 8.666 de 93 alguns dispositivos que tratam sobre crimes e penas por infringência à lei. Agora, a nova lei trouxe o seguinte: um título específico dentro do seu conteúdo que vai ser inserido lá no Código Penal. E aí o seguinte, uma novidade, viu? Esses dispositivos já estão em vigor. Porque os dispositivos esses não esperam 2 anos. Esses não esperam os 2 anos, já estão em vigor, porque essa lei ela revoga expressamente aqueles dispositivos da Lei 8.666 que tratavam sobre os crimes e penas. Então está valendo já aquelas que estão inseridas lá no Código Penal, inclusive com aumento de pena. Eu cito aqui, por exemplo, fraude a licitações, que nós tínhamos uma pena mínimo de 2 e máximo de 4, que dobrou. Agora são mínimo de 4 e máximo de 8. Então, penas mais severas para quem fraudar a licitação, para quem, de alguma forma, cometer crimes licitatórios. Pois é, essa dúvida foi sanada, mas as dúvidas não param por aí, por isso eu vou chamar a Areta de novo. Qual que é a próxima pergunta? A seguidora Daniela Fraporte fez uma pergunta que eu acho que é um assunto que traz a curiosidade de muitos seguidores. Ela quer saber se essa nova lei de licitações trouxe para as empresas de pequeno porte alguma alteração. Quais as alterações? O que muda para uma empresa de pequeno porte participar de uma licitação? Veja só, não muda muita coisa, porque há um dispositivo da lei que trata o seguinte, que continuará vigente aqueles artigos da Lei 123, que fala das prerrogativas, ou alguns dizem dos privilégios das microempresas e empresas de pequeno porte. Então, há um dispositivo expresso que fala, os artigos 43 a 49 da Lei 123 continuam em vigor. Próxima pergunta, Areta. A Sara Batista quer saber qual a principal modalidade de licitação trazida pela nova lei. Pois é, a gente falou sobre tantas novidades trazidas pela lei que não deu tempo de entrar nos detalhes mais técnicos, que são as modalidades da licitação. Tem uma modalidade muito importante, né? Pois é, o diálogo competitivo, o chamado diálogo competitivo. O que é o diálogo competitivo? Como o próprio nome diz, trata-se de um diálogo entre a administração e o particular. Ou seja, a administração chama primeiro os particulares de modo a fazer um planejamento para a solução de algum assunto e depois os particulares, aqueles particulares que participaram dessa fase de planejamento poderão apresentar as suas propostas. Então é uma inovação legislativa muito significante. As inovações dentro das leis que repercutem diretamente no sistema de justiça, a gente tem feito aqui o programa já há mais de 2 anos, a gente tem percebido que há uma tendência de modernização das práticas, né, dos ritos processuais, e o carro-chefe dessa tendência é a conciliação, é a mediação, são as práticas, as alternativas de prevenção e resolução do conflito. Isso também está previsto, doutor? Isso, há um dispositivo, há um artigo que trata expressamente sobre a possibilidade de mediação, de conciliação nas relações entre o particular e a administração pública naquilo que envolver a questão das licitações públicas. Muito bem. A gente agradece aqui o seu retorno ao nosso programa Ponto de Vista, doutor João Paulo. O papo de hoje foi sobre a nova lei de licitações, é um código nacional de contratação pública, vai reformular todos os procedimentos de contratação e de licitação no Brasil pelos próximos 2 anos, no mínimo. Eu vou ficando por aqui, a minha colega Areta Muritiba também vai ficando por aqui. É isso mesmo, Paulo, agradecendo mais uma vez a participação do Dr. João Paulo Lacerda e continue acompanhando as nossas novidades através das mídias sociais e YouTube. Até o próximo programa. Até lá!